Oi, aqui é o Arthur do Segredos de Investidor e nesse vídeo eu vou mostrar para você as duas formas com que você ganha dinheiro com ações. Isso mesmo, são basicamente duas formas, ou por ganho de capital, ou seja, você comprando a ação mais barata e vendendo por mais cara, ou ganhando dividendo. E eu vou te mostrar qual que é a diferença das duas. Você imagina que você comprou, e eu vou dar um exemplo aqui como uma ação chamada CEMIG, tá? Que é uma empresa de energia elétrica de Minas Gerais. A CEMIG hoje, no dia de hoje, ela está valendo R$ 5,85 por ação. O que significa? Significa que se você comprasse CEMIG hoje a 5,85 e segurasse aí talvez por um ano, no final do ano você imagine que a CEMIG estava 8. Então você comprou 5,85 e no final do ano estava 8. Então o ganho de capital é 8 menos 5,85, você vai ganhar R$ 2,15 por ação. E como você comprou no começo do ano e está vendendo no final, você vai pagar 15% de imposto de renda. Você só paga 20% de imposto de renda se você fizer day trade. O que é day trade? Day trade é você comprar a CEMIG no dia e vender no mesmo dia. Basicamente as pessoas que fazem isso são as pessoas que ficam especulando o dia inteiro. Então elas acabam pagando uma taxa de imposto maior por essa especulação. Tá bom? Olha só. Então você imagina que essa é a primeira maneira de você ganhar dinheiro com uma ação, que é ganho de capital. É comprando uma mais barata e vendendo mais cara. E qual que é a segunda forma? A segunda forma é ganhando dividendos. Você imagina que toda empresa que tem lucro, então a empresa fez as atividades o ano inteiro, a CEMIG explorou suas atividades elétricas o ano inteiro, e aí no final do ano ela teve lucro. E do lucro, a CEMIG é obrigada a distribuir pelo menos 25% do lucro sob a forma de dividendos. O que é dividendos? Dividendos é uma parcela do lucro que vai para você. E o que é legal? O dividendo você não paga imposto de renda. Isso mesmo, você não paga imposto de renda, porque é retirado do lucro da empresa, então a empresa já pagou imposto de renda. E basicamente, existem duas formas de você ganhar proventos, que a gente chama. Os proventos são dividendos e juros sobre capital próprio. No juros sobre capital próprio, você paga 15% de imposto. Nos dividendos, você não paga imposto. Então, olha só, como que você sabe quanto de dividendo você vai ganhar, qual que é a porcentagem em relação ao preço da ação? É bem fácil. Tem um termo chamado Dividend Yield, que significa a porcentagem de dividendo que você ganha em relação ao preço da ação. É mais ou menos como se você ganhasse os juros de uma renda fixa. Então, digamos que você comprou uma renda fixa e você ganhou 10% ao ano. O Dividend Yield é quase igual. Eu vou te explicar por que é quase igual, porque tem algumas características que diferem um pouquinho só. Você imagina, então, que aqui no Brasil, para calcular esse Dividend Yield, são somadas dividendos mais juros sobre capital próprio. Então você imagina que a CEMIG distribuiu aí cerca de 0,50 centavos ao ano entre dividendos e juros sobre capital próprio. E o preço dela hoje está 5,85, ok? Então o que você faz? Você divide o que ela pagou de dividendo pelo preço da ação. E aí, nesse caso a CEMIG, o dividend yield da CEMIG dá 8,6%. Eu sei que aqui não vai dar exato porque os proventos aqui, o dividendo e mais o juros sobre capital próprio, foi um pouco maior que 50 centavos. Eu estou só exemplificando. Esse dividend yield, 8,6, é o dividendo que eu peguei hoje, dividend yield que eu peguei hoje na CEMIG. Então, você imagina que você investiu R$100 e no final do ano você ganhou 8,6%, ou seja, R$8,6. É basicamente isso. Se fosse na renda fixa, seria isso, tá? Você ganharia 8,6% ao ano. No dividendo não é exatamente igual, porque tem o juros sobre capital próprio, que você paga um impostinho, e porque os dividendos variam. Os dividendos variam de acordo com o lucro da empresa. Então esse dividend yield não é sempre o mesmo, ele varia no decorrer do tempo, além do preço da ação variar. Então, hoje esse dividend yield está em 8,6, mas ele varia no decorrer do tempo. Então não é exatamente esse valor, mas muitas vezes é muito próximo e você pode se balizar quando você comprar uma ação vendo o último dividend yield. Não garante que você vai receber o mês de dividend yield, mas se você vê que essa ação tem distribuído esses dividendos consistentemente no decorrer do tempo, você vai ter uma noção
se é possível que no próximo ano ou no próximo semestre, tem isso, dividendo pode ser pago mensal, semestral, anual, trimestral, depende de cada empresa. E lembra que num vídeo anterior, se você viu, eu não sei se você viu, mas eu falo que a PN, a ação PN, nesse caso CEMIG 4, lembra quando tem o 4, que é a PN, tem preferência de distribuição de dividendos. Nesse caso, a CEMIG distribui tanto para ON quanto para PN, mas tem ações que só distribuem para PN. Então, a CEMIG lucrou, distribuiu pelo menos 25% do lucro no final do ano e parte do lucro foi para você, sob forma de dividendos. E você fez o cálculo do dividend yield, nesse caso deu 8,6. Então, se você tivesse investido R$100 nessa empresa, você teria ganhado R$8,6 de dividendos. Olha só que interessante. Então, no decorrer do tempo, você poderia continuar com essa ação e no final de vários anos, você continuaria ganhando dividendos e ainda, se você comprasse pelo preço certo, você ia ter apreciação de capital. Então, você ia ganhar por ganho de capital quando você vendesse no futuro e todo ano, todo semestre, todo quadrimestre, você ia ganhar dividendos. Isso mesmo. Você continua sendo remunerado mesmo que você continue com a ação. Por isso que eu incentivo você sempre a comprar ações de empresas boas e quando as ações estão baratas e que paguem dividendos bons. Aí você vai ter um rendimento espetacular no decorrer do tempo. O único cuidado que você tem que ter é o seguinte: quando você vai comprar uma ação esperando que pague dividendo, você tem que olhar a data, até que data você pode comprar. Porque existem ações ex e ações com. O que significa? Quando está com, quer dizer que se você comprar até aquela data, você vai receber dividendo depois. Se ela tiver ex-dividendo, quer dizer que se você comprar a ação naquela data, você não tem mais direito aos dividendos. Basicamente a gente chama de ação cheia ou ação vazia. O único cuidado que você tem que ter é esse ao comprar. Então essas são as duas formas de remuneração quando você compra ação: via ganho de capital ou por dividendos. Espero que você tenha entendido e gostado. Se você gostou, dá um joinha aí e assina o meu canal no YouTube. Obrigado por você estar aqui comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo.